importância da pergunta é no sentido também que, por exemplo, eu estou na minha bolha masculina. Eu, como homem, Uhum, eu nem se há algum tipo de problema, eu nem vou perceber que eu não estou vivendo aquilo dali. Eu olhando de fora, estava falando antes aqui, eu percebo é uma profissão que eu vejo muitas mulheres. Exemplo, se você for aham, comparar técnica de segurança do trabalho, de repente, tá, uma comparação a gente deixa aqui, mas sei lá, com técnica e mecânica, por exemplo. Você vai ver mais mulheres na área de técnica de segurança. Hoje Muito em dia, mais. eu vejo mais técnicas de segurança, pelo menos formadas, assim, eu vejo mais. aham. Não sei se isso é uma realidade no mercado, do que homens, por exemplo, mas é, para mim eu estava assim, a empresa às vezes até prefere contratar a mulher justamente por isso, porque eu acho que a mulher ela é mais Detalhe, né? às vezes sabe falar melhor também, Aham. às vezes é mais fácil de lidar porque, por exemplo, desarma um pouco. Tem a questão da assédio, a gente também sabe que desarma mais as pessoas. O homem ele vai falar de uma maneira mais suave, vamos dizer, às vezes. Eu percebo que muitas empresas têm técnico de segurança, eu conheço muitas técnicas de segurança. Então, foi importante também, porque às vezes tem um outro lado também. Você tem uma experiência, às vezes tem pessoas que têm a dificuldade, acha que eu vi alguém comentando, falando assim, mas eu já fui fazer entrevista. Chegou lá, a recrutadora falou que prefere homem, porque trabalho de campo, o homem tem mais Mais linha dura, disposição, né? etc e tal. Mas eu não sei se isso é uma realidade na maioria, Olha, entendeu? Às vezes. a gente percebe, né? Agora a gente vai nas empresas e você vê lá operadora de empilhadeira, Sim, soldadora, maçariqueira, né? Exatamente. Então as mulheres estão realmente se colocando nos lugares onde elas querem estar, sim, né? Então, assim, é por isso que eu entendo sim que a mulher é feminina, existe a coisa do detalhe, existe a coisa do cuidado, mas eu posso falar também que eu trabalhei com alguns profissionais técnicos, homens, que não deixaram a desejar nesse sentido, sim. né? Mas como eu falei, isso é uma característica, é uma questão cultural. Realmente, a mulher acaba tendo um cuidado maior numa abordagem, né? Tendo. Ai, sei lá, não tô falando que vocês não são empáticos, gente. Eu fico até com um pouco de receio de falar. Mas, assim, essa questão da empatia, né? É porque, assim, por exemplo, eu sou muito Escuta. objetivo. Eu Aham. sou um cara muito objetivo para resolver as coisas. Então, talvez, eu entendi o que você falou. Desde que a sua. Não é de questão de não ser empático, mas eu quero resolver o problema ali. Sim, Muito mas a de, sua isso. objetividade, a sua resolução de problemas, se for algo que não diz respeito só para você, precisa ter a Não, sim, participação do outro, exato. né? E às vezes eu falo porque também, eu acho que demora mais um pouquinho, nasceu um menininho. Às vezes a gente atropela, a gente quer resolver as coisas, a gente quer as coisas rápido. O mundo faz isso com a Sim, gente. É o tempo todo a gente tendo que dar vários resultados, entregar muita entrega. Hoje a gente trabalha, uma pessoa trabalha por 5, 6 pessoas, né? Isso acaba, então assim, tem que ter uma dose para equilibrar esses pratos, para que a gente não tenha só uma visão tecnicista. sim. A gente precisa ter a visão humana da coisa. A área de saúde e segurança do trabalho precisa disso. Agora a gente fala de saúde mental, né? Quantos afastamentos a gente está tendo aí por conta de burnout? Então, assim, é muita coisa que a gente precisa olhar além das NRs. Teve até um estudo de que esses afastamentos afetam muito mais as mulheres, mais de 70% do que os homens. E no estudo diz que as mulheres sofrem mais pelo ambiente de trabalho, os colegas, e o homem pela baixa remuneração. Faz sentido, porque a nossa cabeça de homem é dinheiro o tempo inteiro. Sim. E mulher talvez priorize mais a questão do relacionamento. Isso porque vocês ganham mais do que a gente, né? Ainda tem essa questão. É Então, porque assim, isso é um fato, não é isso é um verdade. fato. Na prática, isso ocorre ainda. Ocorre, ocorre. A gente sabe que agora Isso tá falando de forma geral, né? Não tá falando, por exemplo, a nossa estou área como falando de técnico uma de forma segurança, não. geral, isso. E, obviamente, a gente tá no bolo. É, no mês passado, né, agora tem uma lei que justamente fala sobre essa questão da equiparação salarial. Sim, Então, já é um movimento, né? As mulheres hoje, isso é uma estatística, ganham 20% a menos do que os homens. Isso significa o quê? Que eu tenho que trabalhar 2 meses a mais para ter a mesma remuneração?
Então, assim, são coisas que tudo isso vai para esse fato que você falou, né? A questão de a mulher precisa se esforçar mais, precisa se impor mais. E tem um fato também, né? E fora que a mulher tem vários turnos, né? Exatamente isso. Que Exatamente. até dedico esse programa aqui à minha esposa, Emanuele Ai, Mendes. que fofo. Manu. Valeu, Manu! Dedico a minha esposa, minha filha, minha mãe, minha irmã. E eu admiro pra caramba. Às vezes eu mesmo fico em casa se observando, querendo ou não. Minha esposa, ela trabalha home office. E o home office tem essa questão também, né? Que a pessoa acha que a pessoa está em home office, ela vai trabalhar menos. E, na verdade, é o Ao contrário. contrário, às vezes tá Tem mais. que ter Às muita vezes disciplina, tá ali, tá com ponto, mas alguém chamou, tá tirando a hora do almoço, para de trabalhar, vai lá para poder atender, enfim. E tem um detalhe, tá com o filho em casa, né? Que as mulheres têm esse desafio, Uhum. querendo ou não. Por exemplo, minha filha tem coisa que não adianta eu falar que eu vou fazer que ela não quer, ela quer a mãe dela. Tem hora que é a mãe, eu não resolvo, a avó não resolve, a avó não resolve, tem hora que a mãe. Então, assim, tem o desafio de trabalhar o dia todo ainda, e muitas vezes tem que, por exemplo, aí vai buscar minha filha na escola, volta, aí tem que fazer lanche para a filha, aí tem que fazer a janta, porque, por exemplo, eu chego tarde em casa, ou seja, ela tem 2 turnos, né? Isso é uma realidade. E isso porque minha esposa trabalha home office, imagina. E há um tempo atrás ela trabalhava no centro do Rio, então assim, até chegar em casa, 2 horas até chegar em casa, isso é um grande desafio também para as mulheres, né? Com certeza. Eu sangrando aqui, com certeza. Por isso a gente dá o Olha, parabéns para vocês aí. Não, de fato, é É um verdade. desafio. Não, mas isso é uma verdade, né? E isso é muito cultural. Eu vou contar uma coisa aqui que é até um pouco engraçada. Agitado. Então, assim, eu chego em casa e vou fazer alguma coisa e pego para fazer dever de casa e aí vai fazer alguma coisa para comer, né? Então, assim, nessa agitação o tempo todo. Meu filho já percebeu isso, né? Meu marido tem a agitação dele lá, mas ele é um cara mais tranquilo e acho que é por isso que tá dando bom, né? Porque tem essas diferenças aí. Mas ele tem até um pouco mais de tempo, ele é professor e tudo mais. Aí meu filho uma vez entrou no quarto e eu estava deitada. O meu filho, sabe qual a pergunta que ele me fez? Mamãe, você está doente? Porque você estava... Porque eu estava deitada durante o dia descansando. E assim, e é uma coisa assim absurda. E assim, não é ele, não é o meu filho, é absurdo por ele. É absurdo que eu estou já, né, mostrando que realmente a vida é assim, ó, mamãe não pode descansar. Vai fazer um lance engraçado. Minha filha tem, eu falo 3 anos, mas na verdade ela nem tem 3 anos. Ela vai fazer 3 anos, então, que é março, né? Mês que vem que ela faz 3 anos. E ela nasceu na pandemia. A minha esposa trabalhava numa outra empresa home office também, porque a gente estava na pandemia. Então, na cabeça da minha filha, você abrir um notebook significa que você está trabalhando. Uhum. Faz Na sentido cabeça com ela. dela, aí foi até engraçado, domingo que eu sentei na questão do TCC, né? Ela, papai já vai trabalhar, Ai, gente. né? Tem nessa cabeça. E assim, como ela foi criada nesse... Aí ela já até sabe, por exemplo, se a minha esposa está no computador, estiver falando com alguém, ela já é reunião. Ela está sendo criada na cabeça, eu fico assim, impressionado, não pode. A criança então são desafios, né? Que a mãe também tem, que a criança acaba interpretando aquilo ali, que a mãe não posso perdoar, que a mãe está trabalhando. Então, assim, esse é o desafio do dia a dia, Wesley, das mulheres. A gente precisa realmente dar conta de tudo, Sim. né? Ah, não, vocês não têm que dar conta de tudo, né? Essa coisa de parar de romantizar, é guerreira. Olha como é que ela dá conta de tudo. Não, a gente tem o direito de não conseguir dar conta de tudo e tá tudo bem. Mas a gente se culpa. Se a gente falha em algum momento, em alguma coisa, a gente tá ali se culpando. Então, assim, é realmente muito desonesto.